precioso para nós, como toda a Escritura. 2 Samuel, capítulo de número 6. Outro dia eu estava falando com o irmão Aguinaldo sobre esse texto que tem me impactado. A gente lê a Bíblia já por algum tempo e de repente o Espírito te faz prestar mais atenção em alguns textos que a gente até já leu, mas naquele momento ele quer lhe revelar algo muito especial. Todos nós conhecemos a história onde a Arca da Aliança, ela tinha sido levada pelos filisteus. Depois ela fica quase que 20 anos, no primeiro momento, fora do local onde ela deveria de estar. O rei Saul vem, não se posiciona, fica no reino, não se preocupa com isso, até que Davi, no outro momento, quando ele assume, ele deseja trazer a arca, ele constrói o espaço na cidade de Jerusalém, mas acontece algo errado. As coisas em relação ao sacerdócio não estavam sendo observadas, e infelizmente Deus precisou tocar em Uzá, porque quando eles vão carregar a arca em carros de boi, com boas intenções, mas descumprindo o que Deus tinha falado, Uzá toca na arca. Já tinha erro em carregar a arca no carro de boi, era para ser carregado pelos levitas no ombro, e ali abriu-se um espaço, chama-se rotura. Em outras versões fala: o Senhor irrompera contra Uzá, e aquilo trouxe uma tristeza à nação, nós sabemos disso. Davi ficou muito triste com isso, porque o desejo de Davi era agradar ao Senhor e trazer a arca para estar mais perto, na cidade aonde o Senhor tinha o estabelecido. Israel estava já juntado em 12 tribos, mas aconteceu aquilo. Nós vimos outro dia aqui que a arca ficou na casa de Obed-edom. Depois desse tempo, nós vemos que algumas coisas aconteceram, e o Senhor então agiu, e aqui no verso de número 14 do capítulo 6 de 2 Samuel, acompanhem comigo. Chegou o dia aonde a arca vai ser conduzida novamente, e tem toda uma questão que está acontecendo. Davi soube que o Senhor tinha feito benefícios, não estava mais naquela condição como outrora tinha irrompido contra Uzá. É interessante porque as perspectivas de Davi são as melhores. Ele está cheio de intenções bondosas no coração para trazer a arca novamente, aliás, conduzi-la para o local que ele desejava. Mas ainda tinha uma preocupação: será que Deus vai fulminar alguém dessa vez? Será que Deus vai dessa vez trazer um peso sobre alguém por causa da arca? Então essa inquietação estava no coração de Davi, diante do que tinha acontecido naquela situação. E agora chegou o dia em que a arca vai ser reconduzida, e é interessante que é um dia de expectativa. Todo dia de festa, pelo menos eu penso assim, né? Que dia de festa na igreja, para muita gente, é um dia muito especial. Eu, quando estou assim, diante de alguns cultos de celebração, a gente fica ansioso no bom sentido, pelo culto, pelas conferências. A gente quer respirar essa atmosfera, com o desejo de que Deus fale no extraordinário, mova-se no extraordinário. E é interessante que essa situação, ela tinha tudo para dar certo, mas ainda tinha um peso se por acaso Deus não estivesse feliz. Mas quando a notícia chega e se sabe que na casa de Abinadab, em 3 meses a arca ficou e Deus abençoou aquela casa, Davi então toma uma decisão. E chegou o dia. Verso 14, vamos juntos. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria.
e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como se descobre um homem vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou, certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Esse texto é a mesma coisa de 1 Crônicas capítulo 15. No livro de Crônicas é numa linguagem, com detalhes mais sacerdotal, pormenores do dia da festa, que aqui em 2 Samuel o autor ele traz uma forma mais sucinta. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, a gente entender, é que Davi, ele não estava nu, ele também não estava como Mical descreve. Mical descreve como se Davi estivesse vergonhosamente deixando a sua nudez transparecer perante as pessoas, as mulheres. Lá no livro de 1 Crônicas, se você quiser acompanhar, no capítulo 15, 27, é descrito com detalhes, isso está assim: Davi vestia um manto de linho fino, como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanitas, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Então Davi vestia um manto por baixo, como se fosse uma bata, propriamente dito. E sobre aquela bata ele colocou um modelo de um colete sacerdotal que vinha um pouco mais para baixo da cintura. Este era o colete que os sacerdotes usavam, e dos sacerdotes tinham as pedras que se colocavam e se usavam nos ritos sacerdotais. Naquele dia, Davi, ele tira a coroa, ele não usa a capa de rei, ele não vai levar o cetro de rei, porque Davi não está nem um pouco preocupado com o título, com o cargo de rei. É interessante porque ele é rei, ele tem consciência de que ele é o rei e que o Senhor o levantou, mas a alegria que está no coração de Davi é tão grande que ele não quer de forma alguma que a figura dele de rei seja maior do que a alegria do dia, que é de trazer a arca do Senhor. E quando ele tem essa informação e sabe que na casa de Abinadab o Senhor manifestou a glória dele, em 3 meses diferente na casa de Obed-edom, Davi está feliz e vai buscar junto com os homens, agora sim, seguindo os preceitos da lei de Levítico, como deveria de ser. E ele não vai, nem de longe, preocupado de andar no meio do povo. Ele não vai
deixando algum tipo de escolta para que não encostasse nele, porque ele é rei. Ele se infiltra no meio da multidão, ele é mais um no meio da multidão. Todo mundo sabe que ele é o rei Davi, isso é fato. A sua fama, desde quando ele mata Golias, as outras guerras. Mas naquele dia, Davi está feliz. É um culto extraordinário. A primeira coisa que acontece quando os sacerdotes dão 6 passos, quando põem a arca no ombro, deram 6 passos da casa de Abinadab, pararam e fizeram 2 sacrifícios. Deus não se manifestou em nenhum tipo de punição ali. Aí eles entenderam, podemos caminhar. Dali para frente, Davi, os sacerdotes, os levitas e o povo celebraram, mas foi um cultaço, sabe? Aquela coisa que a gente gostaria de estar lá, porque depois de 70 anos, a arca vai voltar. 20 ela fica na casa de Obed-edom, fora o tempo que ela ficou fora. Depois desse tempo, mais 3 meses na casa de Abinadab. E agora Davi constrói uma tenda, um local especial para ela. Olha bem, antes de Davi tem Saul. Saul conquista, Saul vence alguns homens, Deus o usa, mas não está no coração de Saul a presença de Deus. Saul não se importa com a presença de Deus. E sabe o que é pior, irmãos? O pior de tudo, e aqui serve uma lição para a gente, que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com quem nós andamos, com quem a gente quer parecer, com quem a gente se aliança. Por quê? Porque se você olhar lá na frente, na vida de Mical, o mesmo sentimento do pai está nela. Ela não se comporta com alegria quando a arca vem. Problema na vida todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. A gente sabe o que aconteceu com ela, mas era culto, era celebração. E ao contrário do que às vezes pode passar na nossa cabeça, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que cura, a um Deus que ama, a um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. Independente dele fazer ou não fazer o que a gente está pedindo, o que a gente quer ou o que a gente deseja, ele continua sendo Deus, e ponto. Nós às vezes não entendemos o trabalhar dele, mas o trabalhar é sempre dele. Quando entregamos a nossa vida nas mãos dele, ele sempre tem a direção correta para a nossa vida. Agora perceba que naquele dia, se fosse Saul, quem fizesse isso, muito provavelmente Saul não se envolveria no meio do povo. E se ele se envolvesse com a personalidade de Saul, a gente poderia arriscar aqui um palpite e dizer, ele talvez estivesse no meio da cerimônia com a coroa, ele estivesse vestido de rei, ele estivesse com o manto, com a sua equipe, muito diferente de Davi, que se entristece quando Uzá morre, se entristece porque a arca também não está lá, tenta da primeira vez errado, mas não desiste de trazer a presença, ele deseja a presença. Há uma diferença, irmãos, da gente precisar da presença de Deus, vamos dizer assim, e a outra coisa é desejar a presença de Deus. Querer a presença para ser abençoado não é desejar a presença de Deus. Enquanto Saul, ele diz para Samuel, fique comigo aqui para adorar, para que os homens vejam, mas não está preocupado se Deus está feliz com ele. Com Davi é diferente. Naquele dia o texto diz que Davi então tira a coroa, tira o manto, e ele vai como um qualquer. E sob, você olha na Bíblia, está escrito sob, não sobre, abaixo da estola está o manto, de comum, roupa que se usa por baixo naquela época. E ele vai tranquilo.
Depois dos 6 passos, o sacrifício, ninguém morreu. Ele então canta, e a Bíblia aqui diz, se você olhar nos textos acima, vamos lá dar uma olhadinha, olha bem, o texto diz, e Davi, ele celebra de tal forma, de tanta força que ele colocava, que ele pula, ele grita, ele faz diferença no culto. Quando a arca do Senhor entrou na cidade, a gente vê que a alegria está manifesta ali. E é interessante que o texto diz assim: Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Davi ia saltando, pulando de alegria. O texto diz isso. Davi ia saltando e ao mesmo tempo dançando diante do Senhor. Eu sempre falo aqui na nossa igreja que nenhum culto é igual. Nenhum culto. Também já contei aqui para vocês o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, dom de língua. Não era multidão, não era numa igreja, era numa vigília, numa garagem, chão de terra. Nenhum culto é igual. Se a gente entender isso, irmãos, a coisa vai para um outro nível. Nós subimos de nível com Deus. Neste culto, no dia em que Davi vai conduzir a arca para o local que ele estabelece, é interessante porque o homem de maior autoridade em toda a nação, ele se despe da sua autoridade de rei, no contexto vestuário, anda no meio do povo, e se você voltar a ler o texto, é bem claro, o texto diz que Davi, então, ele com alegria, o povo está gritando de alegria, tem trombeta tocando, e Davi, ele está saltando, então ele está pulando, ele está dançando, ele está celebrando, junto com as pessoas, diante do Senhor. Ele não está preocupado com o que alguém pode imaginar do rei estar alegre. Ele está feliz porque a presença da arca é reconduzida de uma maneira pacífica. A bênção de Deus já tinha sido manifestada na casa de Abinadab. E o texto pontua isso de uma maneira muito especial, a forma como Davi se manifesta. A dança de Davi, o texto marca isso, ela foi de uma maneira pessoal e ela foi sincera. Não foi uma coisa impulsionada porque 3 ou 4 começaram a fazer passinhos. Não foi impulsionada porque tinha um grupo de coreografia também fazendo isso. Não foi que alguém conduziu isso. Pelo contrário, as pessoas olharam para o homem de maior autoridade na nação e viram que ele não estava nem um pouco preocupado com a sua posição política, com a sua posição de rei. E eu volto a dizer para você, o texto é claro, ele pula, ele salta, e o texto diz que ele grita, ele cantava gritando, glória a Deus. As canções, Davi era sabe dessas pessoas que às vezes a comparação pode não ser tão sábia, mas faz a gente ter uma ideia. Me desculpe a comparação. Imagine uma final de campeonato, um torcedor alegre porque o seu time está na final. Óbvio que não é isto, mas ele está feliz, ele pula, ele grita. Davi está assim, mas muito mais do que isso, porque afinal de contas, o Deus de Israel está sendo honrado, está sendo cultuado, está sendo celebrado, e ele por si, grave isso, por si, ele dança, ele pula, ele celebra, e ele faz tudo isso de uma maneira ímpar. Ele, o rei. E a conduta de Davi, quando ele faz isso, tudo isso tem um motivo, que é a chegada da arca que vai entrar dentro da capital, a cidade que ele estabeleceu.
É interessante que você vai olhar para o texto e perceber que ele vai, mas a esposa dele, Mical, que deveria de estar, não vai. E olha bem, que coisa interessante. O marido está lá, o rei, feliz, de uma maneira extraordinária. Alguns autores dizem assim: Davi estava num frenesi de alegria, tão feliz, porque de fato Deus estava ali. A arca era simbolicamente a presença. Depois que a arca é colocada no local, Davi, ele toma uma posição. Ele não é sacerdote, mas ele ali, ele ora pelo povo, ele dá pão para o povo, ele dá bolo para o povo, ele está tão feliz. E o texto diz claramente, vamos voltar lá, ele diz assim, olha que coisa interessante. Davi então, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas para cada família. Ele deu. Perceba que aquele ato de Davi, ele não deixou para fazer isso de última hora. Óbvio que o texto não diz isso, mas fica claro que ele se preparou para aquele ato. Depois que a arca é colocada onde tem que ser colocada, ele vai junto dos sacerdotes. Lembre-se, ele não é sacerdote no contexto levítico, mas ele está com uma estola, porque ele está tão feliz como um sacerdote. O coração de Davi está pulsando. Lembre-se que é um culto, e aquele culto nunca mais vai voltar. É a única chance. Foi o único culto que quem foi, foi. Quem não veio, não veio. Aquele culto foi um divisor de águas. É lógico que foi. E esse texto que lemos, ele já pontua que foi divisor de águas boas para uns e para outros nem tanto. Ele está tão feliz, ora pelo povo, não está com coroa, mas todo mundo olha para ele, é óbvio, é Davi. Ele ora, dá bolo, dá pão, ora pelas famílias, despede as famílias. É uma festa santa. Sacerdotes, levitas, o povo, e tem uma mulher, uma crente, uma rainha, está na janela da casa dela, que ao invés de estar lá, ela está na janela, e ela está vendo o que o rei está fazendo. Ela não vai para a festa. Ela se envergonhou. Olha o coração de Mical. Ela se envergonhou pela forma como Davi estava celebrando. É uma coisa tão esquisita para a gente ler isso. Primeiro, ela não foi. O marido foi sozinho. Ela tinha que estar lá. E você vê que ela fala, você se comportou como um vadio, né? Dançando perante as outras mulheres. E você estava onde, filha? Está achando ruim do quê? Você não está lá. A esposa do rei não estava lá. Você se lembra da rainha Vasti? Que perdeu o trono, porque o rei mandou chamá-la e ela não vou. Aqui foi quase que uma coisa meio que semelhante. Ela fica olhando para pegar o que Davi está fazendo. E ela usa de uma expressão, e o texto é interessante, que diz assim, que ela se envergonhou pelo culto que Davi estava prestando para Deus. Ao invés dela cultuar, ela se envergonha do culto de celebração. E ela não só se envergonha, que ela despreza. Em algumas versões diz que no coração, ela desprezou Davi pela forma como que em público ele cultuou. E eu estava lendo esse texto já
estou lendo esse texto por alguns dias, e eu tenho pedido a Deus que mude o nosso contexto, que mude os nossos cultos. E antes de mais nada, os grandes avivamentos que aconteceram na história do cristianismo e da igreja, eles nunca começaram com grandes multidões. Eles sempre começaram em pequenas reuniões, de orações, de celebrações. O grande ato da Rua Azusa, que foi algo mais próximo que a gente lembra, as igrejas tinham entrado num clima de meio que ritualista de culto, sabe? Aquela oração morna, aquele negócio. Às vezes eu me preocupo até no nosso culto, quando eu vejo já a cabecinha no lado, no ombro de um, de outro, falei, ei, culto. O culto estava assim. Você lembra que no livro de Malaquias, último profeta do Velho Testamento, para Mateus, quem sabe quantos anos Deus não falou? 400 anos. Deus ficou em silêncio com Israel. 400 anos. Irmãos, 400 anos, querido, é tempo, sim ou não? Sem Deus falar com o profeta. Agora deixa eu te colocar uma observação aqui, um parênteses dentro dessa reflexão. Em 400 anos, o templo estava lá em Jerusalém. Em 400 anos, teve sacrifício, teve louvor, música. Em 400 anos, de Malaquias a Mateus, o templo continuou. Agora, pense você, por que em 400 anos, os cultos, entre aspas, continuaram e não houve manifestação de Deus? Tinha sacerdote, tinha levita, tinha sacrifício, tinha ritual, mas Deus não falava. Então eu faço uma pergunta para você: esses cultos, como estava o coração de Deus? O que você acha? Como você acha que estava o coração de Deus para 400 anos? Em 400 anos, levanta sacerdote, morre sacerdote, levanta sacerdote, morre sacerdote, levanta levita, morre levita. 400 anos. Aqui em Malaquias, Isaías e etc., nos profetas menores, a gente vai vendo. Deus ainda fala com um profeta aqui, um profeta ali, um profeta aqui, um profeta aqui. Mas chega ali e Malaquias parou. Mas sabe o que não parou? Talvez a gente não parou para pensar. O que não parou foi de ter cerimônia. Vamos usar um termo que cabe aqui: culto. Tinha culto, Aguinaldo. Agora, Alex, tinha culto, mas não tinha vida. 400 anos, as pessoas nasceram, viveram, morreram, fizeram filhos, tiveram netos, bisnetos, tataranetos, e o céu ficou em silêncio. Ficou em silêncio. 400 anos. Isso é muito preocupante, porque é como se Deus não tivesse. E de fato isso aconteceu. Nada moveu. Não houve uma palavra profética. Não houve uma palavra profética de Malaquias até Mateus. Você não vai achar. Quando a gente estuda teologia, você encontra não uma palavra profética depois de Malaquias até Mateus. A pergunta é: e o templo, pastor? Não estava lá? Estava. Não havia sacerdotes? Havia. Havia levita? Havia. Não havia músicos? Havia. Então por que
não houve manifestação. Imagine você. Por que Deus não fala? Por que Deus não age de uma maneira visível nesses 400 anos? Por que Deus não se movimenta? Por que não levanta um profeta ali? Se está tendo culto, se está acontecendo. Eu vou arriscar aqui um palpite com você, sendo muito tranquilo. Talvez porque virou ritual. Você quer prova? Então vamos lá. Lembra-se quando Jesus foi entrar no templo um dia? E ele chega no templo e tem vários cercadinhos. Ainda hoje, na parte antiga de Jerusalém, há uns resquícios antigos, não passam de 1 metro por 1,5 metro, 2 metros. E segundo os historiadores, a caminho da porta do templo antigo, eram ali que até ímpios levavam os animais para que quando os judeus iam para o templo, sem preparar a oferta, sem consagrar a oferta, chegavam lá e pegavam o que tinha. Não mais se importavam com o tipo de oferta, de sacrifício que acontecia ali. Família simples ofertava uma pomba, uma rolinha, as outras famílias um cordeiro. Então vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegava lá e nossa, é sacrifício, né? Então, tal. Aí quando Jesus chega, você lembra no texto de Mateus, 400 anos de Malaquias a Mateus, Jesus pega um chicote, e aí tem muita gente que vem falar bobagem sobre algumas coisas que se faz na igreja. Jesus fala assim: não façais a casa do Senhor casa de comércio. Ele está se referindo àquilo. É aquilo que ele está se referindo. Porque as pessoas perderam tanto o espírito de adoração. Elas não pulavam mais, não vibravam tanto, que nem para ir para o culto se organizavam para os dias de sacrifício. Então, 400 anos. Aí vem Jesus, e antes da primeira manifestação de Jesus, a volta do aquecer espiritual começa com um profeta vestido da roupa mais esquisita, vestido com pele de animais, que não comia nos restaurantes de Jerusalém. A aparência desse homem para muitos era esquisita. Comia gafanhotos e mel silvestre. Quem olhasse para ele ia dizer: pois é, mas é no deserto que esse profeta se levanta. E é no deserto que o chacoalhar de Deus começa novamente a acontecer. É a voz que clama no deserto, que começa a dizer: endireitai as veredas, porque vem um aí. Vem um aí. Voltemos para o texto. A irmã Mical, nesse dia, a irmã Mical desprezou seu marido, porque ele está no culto feliz, dançando, gritando e saltando, cantando. Eu não sei quais são as canções, alguns salmos que alguns sugerem que são esses que se celebrou aquele dia. Mas Davi está pulando e dançando. Talvez ele estivesse abraçando um, abraçando o outro. Eu acredito que isso aconteceu sim. Alegria, alegria, porque a arca está sendo conduzida. Aí a mulher dele, ela age com palavras sarcásticas e diz assim: que bela figura fez o rei de Israel hoje. Além de não ir para o culto, além de não estar feliz pela volta da arca, além de não estar com o marido dela lá, ela ainda abre a boca para ser sarcástica e proferir uma palavra de desonra para o homem que está fazendo uma adoração. E é interessante, porque nesse dia Davi não estava nu, ele estava simplesmente mais um na multidão e se comportando da maneira mais tranquila. O que a gente encontra em Mical nesse dia? A gente encontra o mesmo orgulho e a mesma falta de visão espiritual do pai dela. A mesma.
enquanto o marido dela, Davi, estava lá celebrando a volta, Mical, quando diz que belo exemplo o Senhor deu hoje, né? Pulando e dançando no meio das mulheres, das servas, ela está preocupada com a popularidade. Ela não está preocupada com o culto, com a adoração, com o coração de Deus. Ela está preocupada porque Davi foi para aquele culto, não foi de coroa, não foi de manto, não se vestiu como rei e ficou pulando, dançando e saltando num culto. É interessante. Olha bem, querido, é a mesma casa, marido e mulher, os dois israelitas, ambos nasceram naquela terra, ambos declaram que servem ao Senhor. Um adora a Deus de corpo, alma e espírito, outro cultua com conveniência, com religiosidade. Quem é esse outro? Mical, no caso da reflexão de hoje. Se perguntasse a Mical, você acredita em Deus? Acredita. Por que você não estava lá naquele culto de celebração para trazer a arca? Por que você estava na janela condenando quem estava no culto? Por que você estava na janela condenando quem estava celebrando e trazendo a arca? Por que você não está feliz pela presença de Deus através da arca que está aqui? Dois tipos de pessoas, os dois são israelitas. Entre a declaração, os dois dizem que são felizes e que servem a Deus. Só que na verdade, o rei se humilha para agradar o Senhor. A mulher do rei não faz, mas é religiosa. Então o que a gente encontra aqui é um tipo de culto por conveniência. E quer saber, irmãos, Deus nos repreenda de culto por conveniência, de estar aqui por estar, porque é só mais um culto de quarta-feira, ou talvez porque eu estou na escala, já que eu não estou aí eu não venho. Eu tenho me preocupado com isso, de verdade. Dia de escala eu venho, dia de escala eu não venho. Mical cultua religiosamente, por conveniência, mas no dia de celebração, naquele culto ela não foi. Não vai ter outro culto igual a esse, mas naquele ela não foi. É claro que é um tempo de alegria para servir. Para a volta da arca, introduzir a arca, é um tempo de celebração, é um tempo para se servir. Para outro, que é ela, é apenas um ato de adoração protocolar. Vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. Lembra do exemplo que eu disse agora? Que em Mateus, Jesus um dia se estressa, fica nervoso, pega o chicote, sai quebrando as gaiolas dos animais, quebra, dá chicotada até nos olhos, fala: vocês estão fazendo o que aqui na casa do meu pai? Vocês estão fazendo a casa do templo, casa de comércio, etc, etc. É porque Jesus se incomoda, vendo: olha onde vocês já chegaram. Nem essa preocupação tem. Agora, um tem alegria para celebrar, e fica claro que um só vai no protocolo. E é interessante que Mical também nos ensina. Não é isso que Deus colocou no meu coração, mas eu queria refletir isso com você. Mical nos ensina consequências de falar sem pensar. Quando ela fala assim: belo exemplo, rei, dançando perante as servas, tal, como um vadio qualquer, você estava lá, e etc. Sendo que ele não estava em nenhum momento em desonra, ele estava adorando. Aí ele responde no verso 22, parte final: as servas que você mencionou, certamente me considerarão digno de honra. Ou seja, você que deveria, não faz. Fique tranquila, Mical, que essas que você chamou de serva, com certeza saberão me honrar, já que você em casa não me honra. Mas volta um pouquinho para o texto. Davi chega em casa cheio de alegria. O texto diz que ele voltou para casa para abençoar a família. Está na sua Bíblia isso? Depois de abençoar o povo, depois de orar pelo povo, depois de dar pão para o povo. Vamos voltar? Vamos lá? Vamos ver um pouquinho aqui do texto? Vamos lá. O texto diz assim:
Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele. O camarada está vindo cheio de alegria, amor no coração. Culto foi das galáxias. O culto foi top. Aquele culto foi tremendo. Ele está vindo. Imagine, irmão. Paz. Cara, glória a Deus. Que culto, que tremendo. Paz. As pessoas falando: o rei andando no meio da gente. Paz do Senhor. Você comeu? Ganhou pão? Ganhou bolo de tâmara? Ganhou? Dá um bolo de tâmara pro menino aqui. Aquela menina lá, dá lá um bolo de tâmara para ele, passa lá, andando no meio do povo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O sacerdote, todo mundo feliz, Davi cheio de alegria. Falou: agora eu vou para minha casa, abençoei o povo, está na Bíblia. Aí ele vai para casa, abençoar a casa dele. Aí quando ele chega em casa, olha que mulher abençoada, né? Abençoada, que boca santa. Que boca santa. Graças a Deus que não tem nenhuma dessas aqui na igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou dizer de novo: graças a Deus. Tem não, que eu saiba, não tem não. Aí Davi está felizão. Sabe aquele cultão, aquela vigília, aquele negócio tremendo? Paz do Senhor. Amanhã. Descansar, cara, que foi tremendo, hein? A gente, por acaso que eu perdi uns 5 quilos hoje naquele culto. Aleluia. Deus abençoe. Hoje zerou, hoje para casa, tá, não sei o que. Aí ele entra em casa. E quando ele chega em casa, a mulher, o texto diz, e Davi, olha, voltou para casa a fim de abençoar sua família. Coração cheio de alegria, cheio de paz. Acabou de vir do culto, dançou, celebrou. A Bíblia diz que a postura de Davi contagiou. Eu quero desafiar você. Outro dia teve um culto aqui, teve gente que ficou preocupado. A unção foi tão grande que a irmã Lourdinha pulava. Alguém falou: meu Deus, a irmã Lourdinha. Estava tão forte a presença de Deus. Que coisa tremenda. Às vezes a gente fica: não. Querido, seja você. Celebre ao Senhor. A gente nunca sabe se será esse o nosso último culto na face da terra. Celebre. Quem não veio, problema de quem não veio, podia ter vindo e não veio. Você veio, mas tinha 3, 5, 15, 100. Faça o seu culto valer a pena neste dia. E não deixa que a sua alegria seja roubada por quem não está feliz. O texto diz que Davi voltou para casa para abençoar sua família. Aí vem a abençoada da Mical, e chama ele de vadio. Você se comportou como um vadio. O cara está cheio de unção, feliz da vida. E aí ele fala para ela um negócio terrível. Ela fala para ele, ele responde no verso 22: as servas que você mencionou certamente vão me considerar digno de honra. Você me desonra, mas pode ficar tranquila. As que você mencionou, elas vão me honrar. Estava lendo esse texto. Não sei se você vai concordar comigo, mas naquele dia, Mical foi o espinho da rosa de Davi. O camarada voltou para casa feliz e recebe da esposa essa palavra. Ela foi o espinho. Um dia de celebração, um dia de rosa, e ela foi o espinho. A Mical daquele dia foi o único amargo da festa. Tinha tudo para fechar com chave de ouro, mas ela se permitiu ser amarga. Querido, e aí eu quero celebrar com você essa noite. Quando a gente abre a nossa vida, a nossa casa, para receber a presença de Deus, é certo que a gente vai ser abençoado. É certo.
É certo. Perceba que a vida de Davi é tão marcada nesse dia, que ele está feliz porque a presença da arca de Deus ali está tão tremenda. Lembre-se que na casa de Obed-Edom, a arca chega e não muda a vida da casa de Obed-Edom. Mas na casa de Abinadab, quando a arca chega, a família abraça, as leis são observadas. Depois que a arca sai da casa de Abinadab, os princípios continuam, até que membros da família vão adorar lá em Jerusalém. Agora Davi, ele está trazendo a casa de Abinadab, que 3 meses foi abençoado. E é interessante que Davi é abençoado. Quem estava naquele culto foi abençoado. Mas teve uma que a Bíblia marca aqui nesse texto, que não foi abençoado, e pelo contrário, o autor pontua um ponto que para aquela época era um ponto terrível. Diz que então Mical não teve filhos, e eu já falo sobre isso. Esta ação de Davi, vestir-se de estola sacerdotal, o texto diz que ele ofereceu sacrifício, proferiu bênçãos ao povo, ele exprimiu a sua alegria espiritual, ele pulou, dançou com as suas forças, a Bíblia pontua, com todas as suas forças. A atitude de Davi impulsionou os outros crentes, vamos chamar assim, a celebrar aquele culto festivo. As trombetas foram tocadas com força total. Os anciões e os capitães de milhares se envolveram com Davi. Houve uma alegria tremenda naquele dia. Mas a irmã Mical, ela encontrou oportunidade para ser amarga num culto que a presença de Deus poderia para ela ter feito a diferença. Sabe, irmãos, quando a gente está alienado, ou seja, quando a gente está desalinhado, a gente sempre vai procurar uma oportunidade para expressar o nosso descontentamento. E às vezes nós esquecemos que o culto não é lugar para expressar descontentamento. Culto é para celebrar ao Senhor a glória, o poder e a adoração. Aqui não é lugar de fofoca, aqui não é lugar de falar mal um do outro, aqui não é lugar da gente ficar criticando. Não. Se eu estou desalinhado, eu tenho que consertar em casa. Eu tenho algum problema com a irmã Margarida, tem que resolver com ela. Aqui não é lugar. Perceba que Mical está alienada com Davi. Ela tem um problema com Davi, a gente sabe qual que é. O problema de Mical com Davi chama-se Paltiel. É quando o pai dela tenta matar Davi. Davi tem que sair correndo. Passa-se os anos todos. E o pai dela, para marcar Davi, para torturar Davi, pega ela e dá ela como esposa para Paltiel. E Davi amava Mical. E quando ele vai juntar as tribos, quando as coisas vão acontecer, ele fala: me traga Mical, faz parte do acordo. Só que Mical está casada com Paltiel. Se ela tem um problema para ser resolvido, devia ter sido resolvido, mas não dessa forma. Deus não tem culpa das coisas que a gente faz. Deus não tem culpa das escolhas erradas que a gente faz. Deus não tem culpa de algumas situações que a gente às vezes se envolve. Então às vezes eu venho para o culto, fico encurungado, fico depressivo, fico não sei o quê. Que culto é esse? Que culto vivo é esse para um Deus vivo? A gente olha para o texto, e o texto diz assim: e não teve filhos. E é interessante, para a gente fechar, a Bíblia não diz por que Mical não teve filhos. São duas situações. Primeiro, possivelmente ela continuou esposa de Davi, e Davi nunca mais teve relações com ela como esposa, por causa desse dia. Segundo, Deus pode, punindo a casa de Saul, Deus pode ter julgado a casa de Saul. E a Bíblia diz que houve uma palavra de Deus contra a casa de Saul, que não teria mais descendente. O fato é que naquele culto, porque Deus é misericordioso, sim ou não? Nossa, Deus do céu, Deus é misericordioso, sim ou não? Acorda quem está dormindo do seu lado agora aí. Naquele culto,
Se Mical tivesse ido lá, irmãos, se ela tivesse dado ao Senhor honra, glória, poder, eu não vou colocar no texto o que o texto não diz, mas se Mical tivesse naquele culto celebrado, dado a honra para Deus, talvez, não estou colocando palavra no texto, talvez a história de Mical fosse outra. Por que que o texto pontua e diz assim, e Mical não teve filhos? Ela criou filhos, mas não foi filhos dela. Para a época, Mical morreu desonrada, porque ela se tornou estéril. Ou estéril no contexto de que o próprio Deus a tornou, ou porque Davi nunca mais se deitou com ela como esposa, por causa desse dia, e ela não deu de ter filho. É interessante que nesse culto, ela perdeu a chance, ela não foi celebrar a chegada da arca, que aquele dia foi especial. E eu quero finalizar essa palavra para a gente adorar o Senhor essa noite, mais uma vez, e orar. E quando eu digo a você, irmãos, que nenhum culto é igual, acredite, nenhum culto é igual. Hoje é um culto especial que Deus nos deu vida para estarmos aqui. Pastor, mas culto de oração, não está todo mundo... Não, a questão não é essa. Grave essa palavra desta noite. Davi aproveitou a chance e fez aquele culto ser diferente. Hoje pode ser a mudança da nossa vida. Hoje pode ser uma palavra que se diz muito aí na moda, pode ser a virada de chave da nossa vida. Mas eu vou dizer o contrário. Hoje pode ser o culto em que de tanto que a gente está feliz, celebra, cantando para um Deus que está vivo, que as coisas podem mudar de hoje para amanhã, para o resto da nossa vida. Como também pode ser o último culto da nossa vida. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Nenhum de nós sabe. Mas se for o último culto, que o céu esteja anotando hoje esse momento de louvor que nós vamos fazer novamente agora. A igreja entendeu o que o Espírito quer falar conosco? Querido, eu vinha pensando sobre a palavra desta noite, e a palavra é: a Deus sempre seja dada a glória. Em dias ruins, glória seja dada ao nome do Senhor. Em dias bons, glória seja dada ao nome do Senhor. A história de Mical nos chama a atenção, porque às vezes nós pegamos algumas coisas, eu já vi isso acontecer. Você não foi no culto hoje, já briguei lá em casa, e aí, o que Deus tinha a ver com isso aí, cara? O que Deus tinha a ver com essa história aí? O culto não era para Deus, era para Deus. Ah, mas tinha só 50, 30, 20, mas o culto é para Deus, o culto não tem a ver com o número de pessoas, é o culto para o Senhor, o culto para Deus. Pega a visão, aquele culto, Davi, ele pulava, ele dançava, ele gritava, ele movia-se, enquanto a arca era conduzida pelo sacerdote. Assim que a arca é colocada no local certo, ele ora pelo povo. Ele é o rei, ele está tão feliz que ele ora pelo povo. E a Bíblia pontua dizendo isso. Por que o livro de 1 Crônicas pontua isso? E por que o livro de 2 Samuel pontua isso? Porque o Espírito Santo quer nos ensinar alguma coisa. Culto para Deus tem que ser um culto especial. Hoje, depois de amanhã, nós nos reunimos para adorar. A adoração não é uma coisa... nós adoramos com a vida, eu sei. Mas quando nós nos reunimos aqui, é para Ele. Para Ele. Então entenda isso, que as coisas podem mudar a partir de hoje na nossa vida. Mas só porque a gente vai fazer um culto, Deus vai abençoar? Não, não é só por causa disso. É porque nós adoramos a um Deus vivo. E a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. E nós vamos orar daqui a alguns instantes por alguém que queira, por pessoas que queiram. E pode ser que essa noite, pode ser que algumas coisas que a gente estava pedindo, clamando, a porta se abra hoje. Pode ser que aquilo que estava travado destrave hoje. Todo culto é uma chance que a gente tem de dar o nosso melhor para Deus. Você entendeu? Todo culto, Mical não aproveitou. Mical aproveitou o momento para destilar veneno de um assunto não resolvido dentro de casa. E aí, meu irmão,
ela falou o que não tinha que falar, e aconteceu exatamente o que não era para acontecer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus, vamos adorar.